Prezados alunos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gilberto Nicanor. Trabalharemos a disciplina Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência e seu ensino. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula e para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e nas atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Então vamos começar a nossa aula. O objetivo dessa disciplina é discutir acerca da possibilidade do conhecimento e a relação entre filosofia, conhecimento e ciência no mundo contemporâneo. Também é um dos nossos objetivos abordar acerca das diferentes nuances que compõem o problema gnoseológico e qual seria o grande papel da filosofia na vida do estudante ante as temáticas dessa natureza. O conhecimento, desde sempre, integrou a vida do homem, sendo fundamental, inclusive, para a própria sobrevivência humana. Afinal, podemos facilmente perceber sua aplicabilidade em nosso próprio cotidiano. Certa vez o filósofo Nietzsche escreveu: "O habitual é o mais difícil de conhecer." Se esta frase servir de ponto de partida, podemos desconstruir o conhecimento que pensamos obter em nosso dia a dia. A filosofia possui uma disciplina que visa estudar especificamente a gênese do conhecimento, conforme Vasari. A teoria do conhecimento estuda os problemas fundamentais do conhecimento e é uma das partes essenciais da filosofia. E é importante esclarecer e ter em mente que o conhecimento que esta área busca é o da verdade, isto é, quando se fala em conhecimento, tem-se em vista o conhecimento da verdade, do pensamento verdadeiro, pois o conhecimento falso não é propriamente conhecimento, mas sim erro e ilusão. Mas como na realidade nem todos os nossos conhecimentos são verdadeiros, usamos em termo geral para o verdadeiro e o falso conhecimento. Dentro deste referido estudo, considera-se uma relação estrutural entre sujeito, ou seja, aquele que percebe, e objeto, aquilo que é dado e percebido pelo sujeito. O sujeito, portanto, recebe do objeto informações provenientes dos sentidos, como, por exemplo, cheiros, sons, cores, etc. Ele as assimila em sua mente, atribui significados a elas e formula, assim, uma relação com o mundo externo, que consiste em conhecer. Entretanto, é justamente na assimilação provinda desta referida conexão que surgem os problemas que desencadeiam a busca pelo conhecimento verdadeiro, pois nem sempre a maneira como o sujeito capta o mundo ao seu redor corresponde ao mundo tal qual ele é. Portanto, a filosofia buscará compreender a verdadeira fonte do conhecimento e investigará outros diversos aspectos fundamentais, como a definição, princípios, possibilidade, validade, essência e aquisição do conhecimento. A teoria do conhecimento se interessa pela investigação da natureza, fontes e validade do conhecimento. Entre as questões principais que ela tenta responder estão as seguintes: o que é o conhecimento? Como nós o alcançamos? Podemos conseguir meios para defendê-lo contra o desafio cético? Essas são questões implicitamente tão velhas quanto a filosofia, mas primordialmente na era moderna, a partir do século XVII em diante, como resultado do trabalho de René Descartes e John Locke, em associação com a emergência da ciência moderna, é que ela tem ocupado um plano central na filosofia. Basicamente, é conceituada como estudo de assuntos que outras ciências não conseguem responder
e se divide em 4 partes, sendo que 3 delas possuem correntes que tentam explicá-las. A primeira parte, o conhecimento como problema. A segunda parte, a origem do conhecimento. A terceira parte, a essência do conhecimento. E a quarta parte, a possibilidade do conhecimento. Agora nós iremos acompanhar o estudo do conhecimento quanto à sua origem. A polêmica com racionalismo e empirismo tem sido uma das mais persistentes ao longo da história da filosofia e encontra eco ainda hoje em diversas posições epistemológicas ou filosóficas. Abundam ao longo da linha constituída nos seus extremos pelo racionalismo e pelo empirismo radicais, as posições intermédias, as tentativas de conciliação e de superação, como veremos a seguir. O empirismo pode ser definido como a asserção de que todo conhecimento sintético é baseado na experiência, conforme Husserl. Conceitua-se empirismo como uma corrente de pensamento que sustenta que a experiência sensorial é a origem única ou fundamental do conhecimento. Originário da Grécia Antiga, o empirismo foi reformulado através do tempo na Idade Média e Moderna, assumindo várias manifestações e atitudes, tornando-se notável as distinções e divergências existentes. Porém, é notório que existem características fundamentais, sem as quais se perde a essência do empirismo e a qual todos os autores conservam, que é a tese de que todo e qualquer conhecimento sintético aure sua origem na experiência e só é válido quando verificado por fatos, metodicamente observados, ou se reduz às verdades já fundadas no processo de pesquisa dos dados do real, embora sua validade lógica possa transcender o plano dos fatos observados. Como já foi dito anteriormente, existe no empirismo divergência de pensamentos, e é exatamente esse aspecto que abordaremos a seguir. São 3 as linhas empíricas, sendo elas a integral, a moderada e a científica. O empirismo integral reduz todos os conhecimentos, inclusive os matemáticos, à fonte empírica, aquilo que é produto de contato direto e imediato com a experiência. Quando a redução é feita à mera experiência sensível, é o caso de John Stuart Mill, que na obra Sistema da Lógica diz que todos os conhecimentos científicos resultam de processos indutivos, não constituindo exceção às verdades matemáticas que seriam resultado de generalizações a partir de dados da experiência. Ele apresenta a indução como o único método científico e afirma que nela resolvem-se tanto o silogismo quanto os axiomas matemáticos. O empirismo moderado, também denominado genético, explica que a origem temporal dos conhecimentos parte da experiência, mas não reduz a ela a validez do conhecimento, o qual pode ser não empiricamente válido, como nos casos dos juízos analíticos. Uma das obras baseadas nessa linha é a de John Locke, ou seja, Ensaios sobre o Entendimento Humano, na qual ele explica que as sensações são ponto de partida de tudo aquilo que se conhece. Todas as ideias são elaborações de elementos que os sentidos recebem em contato com a realidade. Como já foi dito, para os moderados, há verdades universalmente válidas, como as matemáticas, cuja validez ou validade não assenta na experiência, e sim no pensamento. Na doutrina de John Locke, existe a admissão de uma esfera de validade lógica a priori e, portanto, não empírica, no que concerne aos juízos matemáticos. Por fim, há o empirismo científico, que admite como válido o conhecimento oriundo da experiência ou verificado experimentalmente, atribuindo aos juízos analíticos
significações de ordem formal enquadradas no domínio das fórmulas lógicas. Essa tendência está longe de alcançar a almejada unanimidade científica. Agora nós iremos abordar acerca do racionalismo, ou seja, corrente racionalista. É a corrente que assevera o papel preponderante da razão no processo cognoscitivo, pois os fatos não são fontes de todos os conhecimentos e não nos oferecem condições de certeza. Um dos grandes representantes do racionalismo é o filósofo Leibniz, e ele afirma em sua obra Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano que nem todas as verdades são verdades de fato. Ao lado delas existem as verdades de razão, que são aquelas inerentes ao próprio pensamento humano e dotadas de universalidade e certeza, como, por exemplo, os princípios de identidade e de razão suficiente. Enquanto as verdades de fato são contingentes e particulares, implicando sempre a possibilidade de correção, sendo válidas dentro de limites determinados, ainda retratando o pensamento racionalista, encontraremos René Descartes, adepto do inatismo, que afirma que somos todos possuidores, enquanto seres pensantes, de uma série de princípios evidentes, que servem de fundamento lógico a todos os elementos com que nos enriquecem a percepção e a representação. Ou seja, para René Descartes, o racionalismo se preocupa com a ideia fundante que a razão, por si mesmo, logra atingir. Esses dois pensadores podem ser classificados como representantes da corrente racionalista, precisamente do racionalismo ontológico, que consiste em entender a realidade como racional, ou em racionalizar o real, de maneira que a explicação conceitual mais simples se tenha em conta da mais simples e segura explicação da realidade. Existe também uma outra linha racionalista, originada de Aristóteles, denominada intelectualismo, que reconhece a existência de verdades da razão e, além disso, atribui à inteligência função positiva no ato de conhecer. Ou seja, a razão não contém em si mesma verdades universais, mas as atinge à vista dos fatos particulares que o intelecto coordena. Concluindo, o intelecto extrai os conceitos íncitos no real, operando sobre as imagens que o real oferece. Hessem, um dos adeptos do intelectualismo, lembra que há nele uma concepção metafísica da realidade, como condição de sua gnoseologia, que é conceber a realidade como algo de racional, contendo no particularismo contingente de seus elementos as verdades universais que o intelecto lê e extrai, realizando-se uma adequação plena entre o entendimento e a realidade. Por fim, devemos citar uma ramificação do racionalismo que alguns autores consideram autônoma, que é o criticismo. Falaremos então do criticismo. O criticismo é o estudo metódico prévio do ato de conhecer e dos modos de conhecimento, ou seja, uma disposição metódica do espírito no sentido de situar preliminarmente o problema do conhecimento, em função da relação sujeito-objeto, indagando as suas condições e pressupostos. Ele aceita e recusa certas afirmações do empirismo e do racionalismo. Por isso, muitos autores acreditam em sua autonomia. Entretanto, devemos entender tal posição como uma análise crítica e profunda dos pressupostos do conhecimento. Seu maior representante é o filósofo Immanuel Kant. Tem como marca a determinação a priori das condições lógicas das ciências. Ele declara que o conhecimento não pode prescindir da experiência, a qual fornece o material cognoscível. E nesse ponto, coincide com o empirismo. Porém, sustenta também que o conhecimento de base empírica não pode prescindir de elementos racionais.
tanto que só adquire validade universal quando os dados sensoriais são ordenados pela razão. Segundo as palavras do próprio autor, os conceitos sem as intuições são vazios. As intuições sem os conceitos são cegas. Para ele, o conhecimento é sempre uma subordinação do real à medida do humano. Conclui-se, então, que pela ótica do criticismo, o conhecimento implica sempre numa contribuição positiva e construtora por parte do sujeito cognoscente em razão de algo que está no seu espírito, anteriormente à experiência do ponto de vista gnosiológico. Passaremos agora para a segunda parte de nossa aula, o conhecimento quanto à essência. Nessa parte do estudo, analisaremos o ponto da teoria do conhecimento em que há mais divergências, sendo essas fundamentais para o pleno conhecimento do assunto, que é o realismo e o idealismo. A palavra realismo vem do latim res, que significa coisa. Podemos conceituar essa corrente como uma orientação ou atitude espiritual que implica uma preeminência do objeto, dada a sua afirmação fundamental de que nós conhecemos coisas. Em outras palavras, é a independência ontológica da realidade, ou seja, o sujeito em função do objeto. O realismo é subdividido em 3 espécies: o realismo ingênuo, o realismo tradicional e o realismo crítico. O realismo ingênuo, também conhecido como pré-filosófico, é aquele em que o homem aceita a identidade de seu conhecimento com as coisas que sua mente menciona, sem formular qualquer questionamento a respeito de tal coisa. É a atitude do homem comum, que conhece as coisas e as concebe tais e quais aparecem. Já o realismo tradicional é aquele em que há uma indagação a respeito dos fundamentos, há uma procura em demonstrar se as teses são verdadeiras, surgindo uma atitude propriamente filosófica, seguindo a linha aristotélica. Por último, podemos citar o realismo científico, que é a linha do realismo que acentua a verificação de seus pressupostos, concluindo pela funcionalidade, sujeito-objeto, e distinguindo as camadas conhecíveis do real, como a participação não apenas criadora do espírito no processo gnosiológico. Para os seguidores desse pensamento, conhecer é sempre conhecer algo posto fora de nós, mas que se há conhecimento de algo, não nos é possível verificar se o objeto, que nossa subjetividade compreende, corresponde ou não ao objeto tal qual é em si mesmo. Há, portanto, no realismo, uma tese ou doutrina fundamental de que existe uma correlação ou uma adequação da inteligência a algo com objeto do conhecimento. De maneira que nós conhecemos quando a nossa sensibilidade e inteligência se conformam a algo de exterior a nós. De acordo com o modo de compreender-se essa referibilidade a algo, bifurca-se o realismo em tradicional e o crítico, que são 2 linhas pertinentes à filosofia. Falaremos agora do idealismo. O idealismo surgiu na Grécia Antiga, com Platão, denominado de idealismo transcendente, onde as ideias ou arquétipos ideais representam a realidade verdadeira, da qual seriam as realidades sensíveis, meras cópias imperfeitas, sem validade em si mesmas, mas sim enquanto participam do ser essencial. O idealismo de Platão reduz o real ao ideal, resolvendo o ser em ideia, pois, como ele dizia, as ideias são o sol que ilumina e tornam visíveis as coisas.
alguns autores entendem que a doutrina platônica poderia ser vista como uma forma de realismo, pois para eles o idealismo verdadeiro é aquele desenvolvido a partir de Descartes. O que interessa à teoria do conhecimento é o idealismo imanentista, que afirma que as coisas não existem por si mesmas, mas na medida e enquanto são representadas ou pensadas, de maneira que só se conhece aquilo que se insere no domínio de nosso espírito, e não as coisas como tais. Ou seja, há uma tendência a subordinar tudo a formas espirituais ou esquemas. No idealismo, que é a compreensão do real como idealidade, o que equivale dizer a realidade como espírito, o homem cria um objeto com os elementos de sua subjetividade, sem que algo pré-exista ao objeto, no sentido gnosiológico. Sintetizando, o idealismo é a doutrina ou corrente de pensamento que subordina ou reduz o conhecimento à representação ou ao processo do pensamento mesmo, por entender que a verdade das coisas está menos nelas do que em nós, em nossa consciência ou em nossa mente, no fato de serem percebidas ou pensadas. Dentro dessa concepção, existem duas orientações idealistas. Uma é a do idealismo psicológico, onde o que se conhece não são as coisas, e sim a imagem delas. Podemos conceituá-lo como aquele em que a realidade é cognoscível, se é enquanto se projeta no plano da consciência, revelando-se como momento ou conteúdo de nossa vida interior. A outra é a orientação idealista de natureza lógica, que parte da afirmação de que só conhecemos o que se converte em pensamento, ou é conteúdo de pensamento, ou seja, o ser não é outra coisa senão ideia. Seu maior representante é Hegel. Hegel diz em uma de suas obras que nós só conhecemos aquilo que levamos ao plano do pensamento, de maneira que só há realidade como realidade espiritual. Em síntese, na atitude psicológica, ser é ser percebido, e na atitude lógica, ser é ser pensado. Na terceira parte de nossa aula, trabalharemos acerca da possibilidade do conhecimento. Essa parte da teoria do conhecimento é responsável por solucionar a seguinte questão: qual a possibilidade do conhecimento? Para que seja possível respondê-la, muitos autores recorrem a duas importantes posições, o dogmatismo e o ceticismo, os quais veremos abaixo. Dogmatismo é a corrente que se julga em condições de afirmar a possibilidade de conhecer verdades universais quanto ao ser, à existência e à conduta, transcendendo o campo das puras relações fenomenais e sem limites impostos a priori à razão. Existem duas espécies de dogmatismo, o total e o parcial. O primeiro é aquele em que a afirmação da possibilidade de se alcançar a verdade última é feita tanto no plano da especulação quanto no da vida prática ou da ética. Esse dogmatismo intransigente quase não é adotado, devido à rigorosidade de adequação do pensamento. Porém, encontramos em Hegel a expressão máxima desse tipo de dogmatismo, pois existe em suas obras uma identificação absoluta entre pensamento e realidade. Como o próprio autor diz, o pensamento, na medida em que é a coisa em si, e a coisa em si, na medida em que é o pensamento puro. Já o parcial, adotado em maior extensão, tem um sentido mais atenuado, na intenção de afirmar se há possibilidade de se atingir o absoluto em dadas circunstâncias e modos, quando não sob certo prisma. Ou seja,
é a crença no poder da razão ou da intuição como instrumentos de acesso ao real em si. Alguns dogmáticos parciais se julgam aptos para afirmar a verdade absoluta no plano da ação. Entretanto, outros somente admitem tais verdades no plano especulativo. Daí origina-se a distinção entre dogmatismo teórico e dogmatismo ético. O dogmatismo ético tem como adeptos Hume e Kant, que duvidam da possibilidade de atingir as verdades últimas enquanto sujeito pensante, e afirmavam as razões primordiais de agir, estabelecendo as bases de sua ética ou de sua moral. Por conseguinte, temos como adepto do dogmatismo teórico o filósofo Blaise Pascal, que não duvidava de seus cálculos matemáticos e da exatidão das ciências enquanto ciências, mas era assaltado por dúvidas no plano do agir ou da conduta humana. Falaremos agora do ceticismo. O ceticismo consiste numa atitude dubitativa ou uma provisoriedade constante, mesmo a respeito de opiniões emitidas no âmbito das relações empíricas. Essa atitude nunca é abandonada pelo ceticismo, mesmo quando são enunciados juízos sobre algo de maneira provisória, sujeitos à refutação à luz de sucessivos testes. Ou seja, o ceticismo se distingue das outras correntes por causa de sua posição de reserva e de desconfiança em relação às coisas. Há no ceticismo, assim como no dogmatismo, uma distinção entre absoluto e parcial, ressaltando que este último não será discutido neste momento. O ceticismo absoluto é oriundo da Grécia e também denominado pirrorismo. Prega a necessidade da suspensão do juízo, dada a impossibilidade de qualquer conhecimento certo. Ele envolve tanto as verdades metafísicas, ou seja, da realidade em si mesma, quanto as relativas aos fenômenos. Segundo essa corrente, o homem não pode pretender nenhum conhecimento por não haver adequação possível entre o sujeito cognoscente e o objeto conhecido. Ou seja, para os céticos absolutos, não há outra solução para o homem, senão a atitude de não formular problemas, dada a equivalência fatal de todas as respostas. Um dos representantes do ceticismo de maior destaque na filosofia moderna é Auguste Comte. Trataremos agora da relação entre conhecimento, filosofia e ciência. A filosofia da ciência surge como um ramo distinto do saber no final do século XVIII e se consolida no século XIX. Estamos no contexto da Revolução Industrial, das expedições científicas na América, na busca por entender o funcionamento da natureza. Desta forma, surgem duas proposições de como o ser humano deve se aproximar da natureza. Nietzsche defendia que só é possível conhecer a natureza pela força e dominação. Todo conhecimento implicaria em poder. Porém, o filósofo Bronowski defendia o contrário. O homem domina a natureza não pela força, mas pela compreensão. Desta maneira, passamos para uma questão extremamente relevante, que os cientistas se confrontam no seu cotidiano. Para que serve o conhecimento científico? Como se deve empregá-lo? A filosofia da ciência também questiona a utilidade da ciência. Sabemos que algumas pesquisas científicas podem levar tanto à melhoria da qualidade de vida quanto à destruição. Discute-se também acerca dos limites da ciência. Tivemos no século passado dois momentos marcantes para a humanidade. O primeiro ocorreu no início do século, quando os cientistas conseguiram provar teorias através de observações astronômicas que muitos consideravam incoerentes,
pois contrariavam princípios já estabelecidos há muito tempo. O segundo aconteceu em meados da década de 40, quando, infelizmente, descobrimos o real poder de uma bomba nuclear, o que foi um enorme avanço em nossa ciência, que, se não usado para meios pacíficos, pode destruir totalmente o mundo que conhecemos. O homem usa a ciência para tentar explicar suas perguntas de como as coisas acontecem ao seu redor. Com isso, tenta-se criar novas tecnologias para termos um mundo melhor para vivermos. Existem campos da ciência que trazem benefícios incalculáveis para o homem, como o da telecomunicação, o da medicina, o da informática, dentre muitos outros. Usa-se isto para a tomada de ações e decisões, o que nos faz viver em uma sociedade baseada no conhecimento. Uma nação que quer ser forte, não basta sê-la belicamente e monetariamente, necessita ter também um grande controle do conhecimento científico. Porém, se temos um grande conhecimento e não o usarmos corretamente, poderemos seguir o caminho errado. Nesse sentido, a filosofia deve reforçar os limites da ciência, sua importância e refletir acerca dos problemas contemporâneos, acerca do método científico e seus desdobramentos. Repito, ensinar filosofia é um exercício de apelo à diversidade, ao perspectivismo. É um exercício de acesso a questões fundamentais para a existência humana. É um exercício de abertura ao risco, de busca de criatividade, de um pensamento sempre fresco. É um exercício da pergunta e da desconfiança da resposta fácil. Quem não estiver disposto a tais exercícios, dificilmente encontrará prazer e êxito nesta aventura que é ensinar e aprender filosofia. No desejo de uma boa jornada e estudos, encerramos esta nossa aula. Muito obrigado.